Boa tarde, professor. Eu vou tentar fazer um vídeo curto dos comentários que eu tinha feito, né? Eu participei da reunião que teve entre meu grupo e aí eu tinha ficado de fazer alguns comentários, já tinha ficado de fazer uns comentários. Mas aí depois do tempo que eu não podia mais, eles foram fazendo um e acabaram deixando os últimos. Enfim, aquela situação toda lá que eu lhe falei. Mas eu tinha chegado a fazer os comentários e aí no caso era para me fazer esse comentário relacionado aos resultados dos comandos, né, que eu tinha colocado. E aí no primeiro eu lembro que era uma tabela, e aí eu tinha colocado, né, que era o conjunto de dados que fazia a relação com o tempo de reação, o sexo, a idade de 20 pacientes. E esses pacientes, eles tinham entre 16 e 94 anos de idade. E aí eu fiz o comentário do resultado de quase todos os comandos. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o resultado, né? Porque eu também não sei se é pra mim mostrar só os coisas que eu já tinha feito e comentar sobre. E aí eu lembro que o segundo era também uma tabela, e eu tinha colocado, né, porque de acordo com o resultado a gente tinha obtido ali a relação de 20 pacientes, sendo 9 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Onde tínhamos também a frequência relativa para cada quantidade desses pacientes, né? Que no caso, para os 9 do sexo feminino, tinha dado 0,45 e 0,55 para a quantidade dos homens, que eram 11 do sexo masculino. E aí a segunda já era um gráfico, e aí nesse gráfico era a relação da frequência, né, para os sexos. E aí eram até somente dois gráficos que apontavam um para os homens e outro para as mulheres. E aí nesse gráfico tinha essa relação, né, do sexo para essa frequência. Aí deixa eu tentar subir aqui. O outro comentário que já era um outro gráfico também. Era um gráfico até verdinho. E aí nele você tinha também a relação do tempo de estímulo com a densidade da frequência. E aí eu coloquei que no nosso, se eu não me engano, ele tinha uma constância, né? Em relação, eu coloquei até aqui, é possível observar a constância na densidade de frequência com o tempo de estímulo até aproximadamente 220, né? Porque não ficava claro lá na questão. Mas era 15% até chegar no 220. E aí, deixa eu tentar virar aqui. E aí, após disso, havia uma variância. Aí eu lembro que, se eu não me engano, a partir desse 220 chegava a ser 25%, aí depois 10%, aí 20%, aí por isso que eu coloquei como uma variância nessa densidade de frequência, né? E aí os outros, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, ele fazia, né? Olhando pra cá, né, era uma análise descritiva do tempo de reação. E aí depois, inclusive, ele até calculava o desvio amostral também. E aí eu coloquei, ó, identificamos que obtínhamos um resultado com aqueles comandos. E aí a média sendo 220,2, a mediana 224, o primeiro quartil 188 e o terceiro quartil 244. E aí depois, inclusive, eu fui até ver nos comentários que eles tinham feito, eles tinham colocado também o maior e menor número, uma coisa assim, né, que eu não tinha chegado a descrever e a comentar e analisar. E aí da mesma forma a gente fazia uma análise descritiva da idade. E aí eu coloquei, né, que de forma análoga à análise descritiva do tempo de reação, né, obtínhamos também o resultado, a média, a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil, né. E aí depois disso nós fazíamos um comentário sobre os desvios padrão que eram feitos após esses comandos, desde o tempo de reação.
E aí eu coloquei que aqui com o desvio padrão da idade obtido, que nós concluímos que todos os dados representam o tempo de reação. Concluímos que o conjunto de dados que representa o tempo de reação é menos homogêneo que o conjunto de idade dos pacientes. Que o conjunto de dados que representa o tempo de reação é menos homogêneo que o conjunto de idade dos pacientes. E após isso havia um gráfico, que foi o último, é um gráfico de regressão, que era aquele gráfico que tinha linha e vários pontinhos, que era o estímulo pela idade. E aí depois, inclusive, eu tinha até ficado de fazer os comentários dos 2 últimos comandos que apareciam após o gráfico, que na verdade foi algo que eu não entendi, que eu tinha até chegado a comentar com outros grupos, mas eu entendi que, na verdade, eu acabei fazendo um comentário no geral, E aí eu falava que quanto maior a idade, menor o tempo de estímulo, o que fazia a gente concluir que o tempo de reação é previsto pela idade dos pacientes. E aí eu queria até que o senhor me confirmasse se era esse vídeo explicando esses comentários que eu fiz. Daí eu não sei se o senhor vai querer que eu mande organizadinho esses comentários, porque quando eu disse que eu tinha feito como rascunho, E aí eu não cheguei a apresentar direito pro pessoal do meu grupo, por isso eu não enviei. Mas aí eu queria que o senhor me respondesse se dá certo dessa forma ou não. Mas esses são os comentários que eu tinha feito.